Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Emagrecer Mais Rápido. E esse é o episódio número 2 do quadro Saber Emagrecer, onde você aprende o que realmente funciona para emagrecer de maneira saudável e definitiva. O tema de hoje é: creatina ajuda ou atrapalha o emagrecimento? E aí, já ouviu falar desse suplemento, creatina? Eu sou Sebastian Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional. E já vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse que vão te ajudar a emagrecer mais quilos, mais rápido, de maneira saudável e definitiva. Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: o que é creatina? E aí? Sabe me dizer, já tomou creatina? Deixa aqui nos comentários se você já tomou creatina e sabe me dizer o que é. Mas, caso você não saiba ou se sabe superficialmente, aqui você vai saber a coisa com profundidade. Creatina é um composto formado por aminoácidos. Você pode estar se perguntando: Sebastião, o que é aminoácido? Aminoácidos são as unidades fundamentais que formam as proteínas. Então a creatina ela é um agregado de aminoácidos. E para que ela serve? Para entender isso, é importante entender um pouquinho como que o ser humano é formado. De antemão, respondendo em uma frase: a creatina aumenta os níveis de reserva de energia do corpo. Agora, você vai entender como que isso funciona. Imagina que o nosso corpo humano, o corpo humano é formado por tijolinhos funcionais, que são chamados de células. Cada célula tem uma unidade geradora de energia, como se fosse uma usina de força, de energia, que é chamado de mitocôndria. E aí, essa mitocôndria, ela gera uma moedinha de energia. Essa energia é a que é utilizada para a gente, por exemplo, pensar, sonhar quando está dormindo. O funcionamento do cérebro é movido a essa energia. O coração bater, os pulmões ventilarem, o intestino funcionar, o sangue ser produzido pela medula. Tudo isso é feito às custas dessa moedinha de energia, chamada ATP. Então, cada vez que a gente usa um ATP, a gente precisa produzir um novo ATP para ficar com mais energia, para continuar tendo o corpo funcionando. E aí que entra a creatina. A creatina, ela serve como uma reserva rápida de energia. Ou seja, cada vez que o ATP é utilizado para formar um novo ATP, é utilizado uma creatina, por assim dizer, que vai fornecer a energia para formar essa nova moedinha energética, esse novo ATP. Pareceu complicado, muito termo técnico? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler todos os comentários possíveis para a gente ir respondendo e conversando, tá bom? A função principal da creatina é de ser uma reserva de energia rápida para o corpo. Tanto que o nosso próprio corpo produz creatina. Olha que interessante, ela é sim um suplemento que a gente pode tomar, mas o nosso próprio corpo produz. Inclusive também tem creatina nos alimentos. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver, será que a gente consegue produzir toda a creatina que o corpo precisa sozinho, pelo próprio corpo? Ou a gente consegue toda a creatina que a gente precisa só da alimentação? Ou por fim, será que a gente realmente precisa de suplementação de creatina? Então, fique até o final que você vai descobrir isso e é o que muita gente pergunta nas nossas consultas de emagrecimento funcional aqui no consultório. Dando sequência então, a gente precisa saber que o corpo sim, ele produz creatina, principalmente onde? No fígado, nos rins, no pâncreas, e a creatina ela é acumulada principalmente nos músculos esqueléticos. Músculo esquelético é que fica ligado ao esqueleto. Tem outros músculos que não ficam ligados ao esqueleto, por exemplo, o músculo do coração. Mas os músculos esqueléticos, eles acumulam por volta de 95% do estoque da creatina. E os outros 5% da creatina do corpo vão para onde? Vão para os outros órgãos. E é muito importante que esses órgãos tenham creatina também.
Quais órgãos, por exemplo, Sebastião? Cérebro, coração, para o bom funcionamento, precisam de creatina. Você vai ver por quê. Nós temos estudos científicos que mostram que realmente a creatina é muito interessante para o corpo. Dá uma olhada nisso aqui. Essa base de evidências científicas, Dynamed, uma das mais fortes do mundo, traz para nós que a creatina é esse composto realmente por aminoácidos, conforme a gente falou, e ela serve para ressintetizar aquela moedinha de energia, que é o ATP. Agora, uma coisa muito importante, não confundir creatina com creatinina. A creatinina é um subproduto do metabolismo, da utilização da creatina. Como assim, Sebastião? Por que você está me falando isso? Creatina, creatinina? Porque é aí que começa a confusão. Creatinina é um marcador de função do rim. Então, por exemplo, para saber como o rim está, a gente pede alguns exames de sangue. Por exemplo, a creatinina, por exemplo, ureia e outros exames. E essa creatinina é derivada da utilização da creatina pelo corpo e cerca de 1 a 2% da creatina que é metabolizada é convertido em creatinina e o rim filtra essa creatinina que foi para o sangue. Então, creatinina é derivado do metabolismo, da utilização da creatina. Ok. E é, inclusive, um dos exames que a gente pede para saber a função do rim. Sebastião, mas eu ainda não entendi. Por que você está me falando que isso é preocupante? Daqui a pouco você vai ver que tinha alguns mitos sobre usar suplemento de creatina. Aumenta a creatinina no sangue, ou seja, significa que o rim da pessoa está piorando a função, está perdendo função? Então, nós vamos falar sobre isso logo mais. Mas, se você está querendo emagrecer, creatina pode muito bem te ajudar. Vamos ver como. Existem 3 tipos de creatina, para caso você veja isso na internet e caso tenha alguma dúvida sobre, a gente já esclarece. Mas, esses 3 tipos, um deles é o mais estudado. Os 3 tipos são a creatina monoidratada, a creatina micronizada, a creatina alcalina e no total tem 6 a 7 tipos a nível mundial. Depende da classificação. Mas esses 3 que a gente citou são os principais e a monoidratada é a que tem mais evidência científica e estudos sobre segurança, inclusive. Essa micronizada é uma creatina que o tamanho do cristal, da partículazinha do pó, é 10 vezes menor para ser absorvida mais rápido, mas isso só para atletas de altíssima performance que tem realmente uma diferença considerável. E por fim, essa creatina alcalina é uma creatina que tem a acidez menor, para que ela seja absorvida de maneira mais homogênea ao longo do tempo, mais regular. Mas para nós, simples mortais, praticantes de atividade física, que não somos atletas de altíssima performance, a creatina monoidratada é a que a gente mais encontra comercializada e funciona super bem. Mas, será que creatina é para todo mundo? Nós vamos ver já já. Uma pergunta: por que a creatina pode de fato ajudar no emagrecimento? Dá uma olhada sobre essa publicação da Universidade de Harvard sobre esse tema. A creatina ela pode ajudar a melhorar o desempenho físico e mental da pessoa, contribuindo para quê? Para que haja uma produção de energia rápida, aumentando a potência, a velocidade, a explosão muscular. E o que a creatina também ajuda? A recuperação muscular. Mas o que isso tem a ver com o emagrecimento? Tem tudo a ver. Imagina que a pessoa que usa creatina, ela tem uma reserva de energia rápida maior. Então ela precisou de energia, ela tem uma reserva rápida maior. Para ela fazer as atividades da vida diária dela, isso já ajuda. Para ela fazer uma atividade física, inclusive depois do trabalho, de ter cuidado dos filhos, ter uma reserva de energia rápida, dá mais disposição para que ela consiga. E a gente sabe que quanto mais a gente se movimenta, mais a gente gasta energia. E quanto mais energia a gente gasta, mais ativa o processo de emagrecimento. Então a creatina nesse ponto, ela age de maneira
indireta, ou seja, ela ajuda com que a gente tenha uma reserva rápida de energia maior. Precisou de mais energia, nosso estoque de creatina está pronto. Ela está pronta para ajudar a reconstituir aquela moedinha de energia que chamou ATP, que é a que a gente gasta mesmo. Ok, mas já tem estudos científicos mostrando que o uso da creatina associado a um treino de força, ou seja, um treino contra a resistência, que a gente tenha que vencer a resistência de algum peso, por exemplo, resistência utilizando o próprio corpo, um treino de força, junto com creatina, diminui mais o nosso percentual de gordura do que só um treino de força sozinho. Isso para pessoas a partir de 50 anos. Dá uma olhada nesse estudo científico que mostra isso. Quando há um envelhecimento, a gente vai perdendo massa magra, massa muscular, e vai ganhando massa gorda, ou seja, gordura. E ganhar gordura, principalmente na barriga, a gordura profunda, visceral, faz com que a gente aumente o número de doenças e o risco de morte, de sequelas. E aí, esse estudo científico mostrou que a combinação de suplementação de creatina com treino de resistência, ou seja, de força, diminui a massa gorda mais do que o treinamento de força de resistência sozinho, para pessoas o quê? De 50 anos ou mais. Ou seja, então, está começando a haver evidências científicas de que a creatina ajuda não só de maneira indireta, mas de maneira direta também o emagrecimento. Ficou alguma dúvida até esse momento? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, se você inclusive tiver alguma dúvida sobre como perder barriga, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem um link de um episódio que nós gravamos do quadro Respostas que Emagrecem, onde nós respondemos como perder barriga. Tudo com embasamento científico de alto nível, te explicando o que realmente funciona para emagrecer de maneira saudável e definitiva. Mas a gente já viu que a creatina nos dá então mais energia, porque ela é uma reserva rápida de energia. Ou seja, com isso a gente tem um potencial para fazer inclusive as nossas atividades do dia a dia, atividade física, um potencial aumentado para isso. Tranquilo até aqui? Ok, então. Além disso, a gente viu que a creatina, junto com treino de força, treino resistido, para pessoas a partir de 50 anos, mostrou benefício para reduzir a gordura do corpo, mais do que só a pessoa fazer o treino de força sozinho, sem a creatina. Isso a gente já viu também, segundo ponto. Mas agora, eu te faço uma pergunta. O papel da creatina no nosso corpo é só esse? Reserva de energia e ajudar a perder gordura junto com treino de força em pessoas em mais de 50 anos? Não. A gente tem cada vez mais evidências científicas de que a creatina nos ajuda a ter mais saúde em vários sistemas do corpo e ajuda inclusive a prevenir doenças. Falando do ponto de vista de saúde, como a gente já falou, que a creatina ela melhora os níveis de energia do corpo de maneira indireta. Por quê? Porque ela é um estoque de reserva de energia rápida. Também nós temos evidências científicas de que a creatina melhora, por exemplo, a função cognitiva. Ou seja, esse estudo científico mostrou que a creatina ela melhora a nossa memória de curto prazo, a nossa inteligência e raciocínio, mesmo em indivíduos saudáveis, tendo um potencial benefício principalmente para quem é estressado e idoso. Por acaso você é uma pessoa estressada? Então, você provavelmente tem benefício de utilizar a creatina para melhora cognitiva. Por quê? Lembra que a gente comentou que o cérebro, o coração, além dos músculos esqueléticos, eles utilizam a creatina como reserva de energia para o bom funcionamento? Então, a gente tem evidências científicas de que a utilização de creatina, sem ser para conseguir fazer mais atividade física, sem ser para o emagrecimento
direto ou indiretamente, ela também atua na melhora da memória de curto prazo, do raciocínio e da cognição, mesmo em pessoas saudáveis. Porque em pessoas com demência, nós já temos cada vez mais evidências científicas de que a creatina ajuda bastante, dependendo principalmente do tipo específico da demência, tá? E aí, creatina, além de melhorar a função cognitiva, ela ajuda em mais alguma coisa extra, além de atuar como reserva de energia, ajudando a gente a emagrecer de maneira indireta e direta? A gente tem evidência científica, inclusive, de que creatina ajuda a controlar diabetes tipo 2, aquela diabetes que não precisa de insulina num primeiro momento. Então, dá uma olhada para você ver que já há relato científico disso, de que a utilização da creatina facilita o controle da glicose do sangue por pessoas que têm diabetes. Por quê? Porque ela age em uma outra molécula, que é a GLUT4, que atua nessa regulação de tirar a glicose do sangue e colocar para dentro das células do corpo, daqueles tijolinhos funcionais que nós falamos. Todos os órgãos são compostos por células. E aí, a glicose no sangue, ela é inflamatória. A glicose não é feita para ficar em grande quantidade no sangue. Por isso é tão importante conseguir carrear essa glicose, puxá-la para dentro da célula, para que a célula use a glicose como uma forma de gerar energia, gerar aquele ATP, aquela moedinha energética que nós falamos. Você sabia que creatina ajuda no controle da glicose do sangue de pessoas que têm diabetes? Se você não sabia e se quer saber mais sobre isso, se quer um episódio específico sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu e minha equipe vamos ler e preparar isso para você, tá? Creatina tem mais algum benefício? Ainda, além desses que a gente citou? Tem sim. Creatina ajuda a reduzir, por exemplo, derrames, o AVC, e ataques cardíacos, ou seja, infartos do coração. Por quê? Porque ela baixa o nível de uma substância chamada homocisteína. Essa homocisteína é uma substância produzida no corpo e que ela faz uma oxidação das células do corpo, fazendo com que essas células do corpo fiquem danificadas e até morram. Então, por exemplo, a gente tem a produção dessa homocisteína no corpo, que ela é um oxidante. Ela danifica os tijolinhos funcionais do corpo, as células. Imagina se danificar um tijolinho, uma célula, do vaso de sangue que vai para o cérebro, ou do vaso de sangue que irriga o coração. O que acontece? Um AVC, um derrame, entre aspas, e um infarto cardíaco. Então, a creatina tem sido estudada e tem sido observada que ela tem um efeito antioxidante, um efeito protetor, justamente porque ela diminui a quantidade, entre aspas, da homocisteína no corpo. Ela consegue neutralizar essa homocisteína, realizando então um efeito antioxidante protetor, o que protege contra diversas doenças, inclusive principalmente AVC, derrame cerebral entre aspas, e infarto cardíaco nesse caso. Então a gente está vendo que a creatina tem vários outros benefícios, além daqueles de melhorar a função muscular, dando mais energia para a gente fazer as atividades do dia a dia, as atividades físicas. Conseguiu entender a quantidade de benefício baseado em evidências científicas de alto nível? Pois é. Mas você pode estar se perguntando, Sebastião, e aí? Creatina, eu posso usar? Você nem sabe se eu tenho algum problema de saúde, se eu não tenho, se eu tomo remédio, se eu não tomo. Como é que eu vou saber, Sebastião, se eu posso usar? E é isso que eu vou te contar agora. A creatina, pessoal, ela não é considerada um medicamento. Ela é um suplemento. Lembra que a gente tem aqui no canal Um Combinado medicamentos que precisam de receita médica por uma questão de segurança. Eu evito de falar a dose aqui para as pessoas não se automedicarem, porque esses medicamentos que precisam de receita médica, eles têm efeitos colaterais importantes, desde intoxicação,
num curto prazo, até cirrose num médio prazo. Cirrose no fígado. Redundante, mas é preciso dizer. E aí, suplemento é diferente. Suplemento, como não é medicamento e tem um perfil de segurança maior, a gente pode falar de maneira ética e responsável aqui no canal sem problema. Mas antes de saber qual dose, como é que usa, a gente precisa saber: você pode? Eu posso? As pessoas da nossa família podem? Vamos ver? Então, o que a gente tem de evidência científica sobre isso é o seguinte. De novo, essa base de evidências científicas super forte a nível internacional traz para nós que a creatina que o corpo produz, aliada com uma dieta normal, que tem por volta de até 2 gramas de creatina, que vem principalmente de carne, por exemplo, de peixe, frango, frutos do mar, ela consegue gerar para nós cerca de 60% de saturação dos estoques que a gente precisa. O que isso está querendo dizer? O nosso corpo, ele produz creatina. Ok. A alimentação, principalmente fontes de carne e leite, também fornecem creatina. E juntando essa produção do corpo e da alimentação, uma alimentação considerada normal, principalmente com carne e derivados de leite, a gente consegue quanto dos estoques de creatina? 60%, até no máximo 80%. Então ainda falta uma parte, por volta aí de 40% dos estoques para serem preenchidos. E é aí que entra a suplementação. Dá uma olhada para você ver. A suplementação, ela entra para aumentar essa saturação dos nossos estoques de creatina muscular, entregando esses 40% que podem faltar, tá certo? Então, via de regra, quem que pode usar? Todas as pessoas saudáveis. Via de regra, a creatina, ela pode ser utilizada por todas as pessoas saudáveis. Por quê? Não foi detectado risco para uso da creatina em pessoas saudáveis, nem no curto prazo e nem no longo prazo. Tanto que já há evidências científicas de que a creatina pode ser utilizada, inclusive por adolescentes que praticam atividade física esportiva em nível de competição, inclusive até por crianças que praticam atividade física esportiva em nível de competição. Claro que, nesses casos, adolescentes, crianças, com acompanhamento médico ou de nutricionista. Idealmente, acompanhamento dos dois, tá? Mas aí vem aquela questão. E aí? A creatina, quando ela é utilizada, ela produz um subproduto chamado creatinina, que vai para o sangue e essa creatinina é filtrada pelo sangue. Tanto que tem um exame de sangue que mede a creatinina e que quando essa creatinina está aumentada, pode significar que o rim está perdendo função, não está conseguindo filtrar essa creatinina a ponto dela ficar mais acumulada no sangue e aumentar os níveis ali, sendo que o exame detecta isso, o exame de creatinina do sangue. Então, uma polêmica que já aconteceu é o seguinte: nossa, creatina, suplemento alimentar, causa sobrecarga nos rins, causa problema nos rins, vai causar insuficiência renal? E a gente não tem evidências científicas de que a creatina em pessoas saudáveis, o suplemento de creatina, causa problemas renais. A gente não tem evidência científica disso, tá? Tanto que pode até haver um aumento da concentração de creatinina lá no exame de sangue, mas você avisa para o seu médico: olha, eu estou utilizando a creatina como suplemento. E aí ele vai fazer um raciocínio e pedir até outros exames de sangue, depois de ter conversado com você, feito aquela entrevista cuidadosa, anamnese, feito o seu exame físico. Aí ele vai pedir outros exames, se ele estiver suspeitando de função renal alterada, além do exame da creatinina. Ponto. Ficou confuso? Como é que tá? Deixa aqui nos comentários se ficou confuso, que a gente grava um vídeo específico sobre isso. Mas
Uma outra preocupação. E pessoas que já têm problema no rim. Pessoas que já têm insuficiência renal, seja porque tomou muito remédio ao longo da vida, inclusive de maneira não orientada por profissional de saúde, ou seja porque teve um quadro de diabetes e o diabetes atacou muito os rins e prejudicou a função do rim, ou seja por algum problema de saúde autoimune, onde o próprio sistema imunológico, o sistema de defesa, se confundiu e passou a atacar o rim como sendo um agente agressor. Pessoas que já têm problema no rim podem tomar creatina por conta dos vários benefícios que a gente viu aqui, tanto indiretamente e diretamente para emagrecer, quanto melhora cognitiva, proteção cardíaca e cerebral contra infarto, contra derrame. E a resposta é sim, essas pessoas com problema nos rins podem utilizar creatina, desde que essa suplementação com creatina seja orientada e acompanhada pelo colega médico e ou pelo colega nutricionista. Por quê? Para verificar se com a suplementação de creatina vai alterar aqueles marcadores de função renal, por exemplo, a creatinina. Então, o que você precisa gravar é, se você ou alguém da sua família tem algum problema renal, você não tem uma contraindicação absoluta para utilizar a creatina. Você tecnicamente pode sim utilizar, desde que seja orientado e acompanhado por médico e ou nutricionista. Fechado? Tranquilo então. Dando sequência, vem uma pergunta. O que vale mais então? Se a gente viu que precisa provavelmente de uma suplementação de creatina. Por que precisa provavelmente de uma suplementação de creatina? Porque o corpo, junto com a alimentação normal, que tem ali 2 gramas de creatina, principalmente derivado essa creatina da alimentação de fontes de carne, peixe, frutos do mar, frango ou derivados de leite, juntando a produção do corpo com a da alimentação normal, gera-se 60% da saturação do estoque de creatina do corpo. E esses outros 40%? Aí entra a suplementação. Inclusive, se você é uma pessoa que ingere pouca quantidade de proteína, principalmente proteína de origem animal, a chance é que você realmente possa ter até menos do que 60% dos seus estoques de creatina preenchidos só pela produção do seu próprio corpo e pela sua própria alimentação. Então, provavelmente para você que ingere pouca proteína de origem animal, a creatina vai ter um benefício maior ainda. Agora dá uma olhada nisso aqui, na dose que é utilizada da suplementação de creatina. Olha só, a dose, via de regra, é uma dose de 5 gramas por dia. Existem 2 formas de fazer, uma forma que é com carregamento, uma forma que é só utilizando a dose de manutenção. Eu particularmente, para quem só pratica atividade física ou nem pratica atividade física ainda, recomendo só essa dose de manutenção mesmo, tá? Para quem não é atleta de alta performance, de 5 gramas por dia, de 3 a 5 gramas, mas já utilizar 5 gramas já estaria na dose máxima segura e bem estudada. Então, 5 gramas de creatina. Aí vem uma pergunta, e a gente sempre vai se questionar isso aqui no canal. A ideia da medicina funcional integrativa é que a gente melhore os nossos comportamentos e rotinas para que a gente precise o mínimo possível de medicamentos e cirurgias, ok? E, de preferência, tudo que a gente vai fazer que seja natural seja melhor. Então, lembra que eu te falei que existe creatina em alimentos de origem animal, principalmente carnes, principalmente derivados de leite? Será que a gente consegue essa dose de 5 gramas de creatina a partir só da alimentação? É uma boa pergunta, não é? Vamos ver? Se a gente conseguir, ótimo. Mas e se não conseguir? Aí entra o suplemento realmente. Dá uma olhada que esse estudo científico trouxe para nós a quantidade de gramas de creatina por quilo do alimento. Em 1 quilo de carne bovina, tem cerca de 4,5 gramas de creatina. Dá quase uma dose de 5 gramas de suplementação, lembra?
1 quilo de carne de porco tem os 5 gramas de creatina, por exemplo. Então, dá uma olhada nessa figura aqui embaixo. Nessa figura aqui embaixo, mostra assim, ó. Para nós obtermos 5 gramas de creatina, quanto que a gente precisa de cada um desses alimentos? Vamos ver? Dá uma olhada em quanto que a gente precisa de cada um daqueles alimentos para ter uma dose de 5 gramas de creatina. Carne de porco, a gente precisaria de 1 quilo, comer 1 quilo de carne de porco por dia. Arenque, que é esse tipo de peixe, precisaria de 650 gramas a gente comer por dia. Salmão, 1,1 kg a gente comer por dia. Carne bovina, carne de gado, 1,2 kg para a gente ter 5 gramas de creatina, a gente precisaria comer 1,2 kg de carne bovina todo dia por pessoa, tá? Isso é para uma pessoa, não é para uma família, não. Frango, 1,2 kg também. E o suplemento de creatina em pó? Só 5 gramas. Uma colherzinha dessa, um scoop, que é essa colherzinha. Então, pessoal, é um volume muito grande de carne que a gente precisaria para obter 5 gramas de creatina, que é a dose máxima segura de suplementação. Fora que, para quem tem alguns outros problemas de saúde, tipo meu amigo que tem gota, meu amigo gotoso, assim como eu, que tem uma predisposição genética para ter um acúmulo de ácido úrico, que é danado para aumentar quando a gente come, por exemplo, carne vermelha, miúdos, tipo fígado, moela. Se a gente comer essa quantidade de carne todo dia, nosso ácido úrico vai lá em cima. Mulher também pode ter ácido úrico aumentado, tá? Hiperuricemia é o nome técnico, que é o que faz a crise de gota. Então, principalmente para quem tem tendência a ter o ácido úrico mais alto, a ter crise de gota, a suplementação com creatina é interessante porque vai ser só a creatina que vai ser ingerida. Não é a carne como um todo, que inclusive tem os componentes que fazem subir o ácido úrico. Fez sentido? O racional, o raciocínio dos prós e contras para usar a creatina via suplemento ou via alimentação? Se você me perguntar, Sebastião, e você? O que você faz? Você come as suas 5 gramas de creatina só pela alimentação ou você usa o suplemento de creatina, o pó de creatina? Eu, Sebastião, eu uso o pó de creatina, tá certo? Porque é mais prático para mim. Tem um detalhe importante, a creatina não tem calorias, então a gente tem aquele benefício de aumentar as nossas reservas rápidas de energia e não tem caloria. Comer, eu no meu caso, 1,2 kg de carne de gado, de boi ou vaca, para ter os 5 gramas de creatina, eu vou consumir muitas calorias da carne e, além disso, aumentar o meu ácido úrico. Então, eu particularmente utilizo o suplemento de creatina em pó, tá bom? E aí, a melhor forma de tomar a creatina, qual que é? Por exemplo, é melhor tomar a creatina em jejum? Como, por exemplo, o hormônio de tireoide, a levotiroxina, que é melhor ser tomado em jejum, porque a absorção é melhor. Ou creatina é melhor tomar com o estômago cheio, junto com alguma refeição. Creatina é melhor tomar com o estômago cheio. Por quê? Porque é observado clinicamente e a nível de pesquisa científica que tem uma absorção maior ao suplemento de creatina quando há alimento no estômago, tá? Então, você pode misturar o pó da creatina, por exemplo, com suco, pode tomar igual eu faço com água direto, porque não tem gosto de nada praticamente. E, inclusive, sobre essa questão de tratamento de tireoide, hipotireoidismo, uso de hormônio para tratar hipotireoidismo, que também é uma condição que baixa a energia do corpo, que dificulta a gente a emagrecer, tem vídeo aqui no canal top completo específico sobre isso. O link vai ficar aqui na descrição. Vai lá que você vai ver uma super vídeo aula sobre hipotireoidismo e emagrecimento. Tudo que você precisa saber, tá? Então, fica aquela pergunta. Quando que é interessante eu começar a tomar creatina, Sebastião? Agora, o mais rápido possível, se for da sua vontade de aumentar os seus estoques de reserva de energia rápida, que é isso que a creatina faz. Por quê? Porque tem os benefícios indiretos e até diretos no emagrecimento, diretos para pessoas que fazem atividade resistida de força, né?
e tem mais de 50 anos de idade, 50 ou mais, e tem os outros benefícios a nível de saúde cerebral, funcionamento cerebral, proteção cardíaca e cerebral contra infarto e derrame, entendeu? Sebastião, mas eu não faço atividade física nenhuma. Vale a pena eu tomar creatina? Pelos motivos científicos que a gente apresentou aqui, vale sim. O que pode acontecer se você toma creatina e não faz atividade física? Pode ser que você retenha mais água no corpo. E isso pode dar uma diferença no seu peso da balança, em média de 1 a 2 quilos. Se você tomar a creatina, aquela dose de 3 a 5 gramas, a gente recomenda já a dose máxima, porque é seguro, de 5 gramas para pessoas saudáveis, adultos saudáveis, tá? Mas se você não fizer atividade física, para ajudar a regular o metabolismo da água no corpo, pode ser que você acumule água por conta do excesso da creatina, retenha mais líquido, tá? E pode até aumentar de 1 a 2 quilos o seu peso de balança, mas que não é por conta de gordura, é por conta de água retida. Uma outra situação pode acontecer é de você começar a usar a creatina, tá usando o uso contínuo todo dia, bonitinho, e aí você tá fazendo atividade física, manteve a sua alimentação do mesmo jeito, não mexeu em nada, e aumentou o seu peso na balança. O que aconteceu? Você ganhou gordura por causa da creatina? Não. Você ganhou músculo, porque a creatina, como ela aumenta os níveis da reserva rápida de energia, consequentemente, há um aumento de força do músculo e há uma recuperação mais rápida do músculo e um aumento da resistência do músculo. Então, você tomando creatina e fazendo atividade física, principalmente resistida de força, por exemplo, musculação, crossfit, calistenia, usando o peso do próprio corpo, você tem uma tendência a ganhar músculo mais otimizadamente. Ou seja, ganhar músculo mais fácil, construir músculo mais fácil. Então, se você está tomando creatina, não mexeu em nada na alimentação, está treinando treino de força e aumentou o peso de balança, parabéns, não é gordura, é músculo que você está construindo, e músculo é um dos principais órgãos queimadores de gordura do corpo, hein? Então tá bom. Caminhando aqui para o final, uma outra pergunta. Creatina é só para pessoa que é marombeira? Tipo a minha esposa? Um beijo, vida? Não. Pelos benefícios científicos que a gente viu aqui, tem indicação do uso de creatina, e aí fica esperto. Inclusive para pessoas idosas, para melhorar a saúde cerebral, como a gente já falou, saúde cardíaca. Então, se tiver alguém da sua família que é idoso e principalmente não tem problema renal, só por segurança, essa pessoa tem benefício potencial da utilização de 5 gramas de creatina todo dia, tá bom? Lembra, eu aqui, como médico especialista em medicina de família, com foco em emagrecimento funcional, sou preocupado em emagrecer as famílias para evitar delas terem problemas de saúde graves, tipo os top 5, infarto cardíaco, derrame cerebral, trombose, câncer, demência e vários outros. Então, se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no nosso perfil do Instagram, @emagrecermaisrapido_oficial, no destaque, comece aqui, que você vai ver a história de problemas que eu já tive, inclusive na minha família, com relação ao excesso de peso, tá bom? Vai lá para você ver, eu não quero isso para sua família. Por fim, para a gente encerrar, o que as pessoas mais erram no uso da creatina? Elas tomam de vez em quando. Toma dia sim, dia não. Toma um dia, passa 2, 3 sem tomar. Então, a creatina, ela demora cerca de 2 a 3 semanas para ter um carregamento, uma saturação dos estoques no corpo. Se você usa de maneira irregular, esses estoques eles não saturam, eles não se carregam no máximo que poderiam, tá? Não é a creatina que você vai usar hoje que vai ter o efeito hoje para a sua atividade da vida diária aí, para os seus afazeres, né? Ou para a sua atividade física. Não. É a creatina que você tomou há 2 semanas atrás que está naquele nível de saturação máximo para você usar hoje. Então, parou de tomar a creatina, os estoques dela vão caindo e você vai perdendo todos aqueles benefícios, tá certo? E aí? Tranquilo até então? Esse foi nosso episódio sobre creatina no emagrecimento.
E se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou sugestão de outros temas, deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não deixe de compartilhá-lo para quem precisa e que está querendo emagrecer mais quilos mais rápido de maneira saudável e definitiva. Nós nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço para você e para sua família. Com Deus.